Eu sou Érico José, eu fiz o roteiro e a direção do curta, O Corpo que Me Pertence. É um projeto que já, antes de eu inscrever ele no edital, já tinha 2 anos que eu tinha esse roteiro, ele surgiu numa época em que eu tava muito abalado psicologicamente. E aí ele surgiu de uma história que um ex-namorado meu tinha me contado sobre o padrasto dele ter encontrado um cadáver no quarto. A partir disso veio o título na minha cabeça, que era O Corpo que Me Pertence. Eu comecei a criar uma história onde um cara, sempre que retornava para casa, ele encontrava um cadáver no quarto dele, não importa o que ele tentasse fazer para se livrar daquilo. E aí, eu escrevi esse roteiro, ele ficou um tempo parado, eu não sabia o que fazer com ele. Quando abriu o edital de novos artistas, pensei assim, vou experimentar e vou tentar colocar esse roteiro. E aí ele foi aprovado. Meu nome é Adam, eu fui produtor e assistente de direção no curta, no Corpo que Me Pertence. Meu trabalho começou na pré-produção, né? Na pré-produção eu fiz mais produção. Muitas das funções que as pessoas estavam trabalhando, inclusive eu mesmo, assim. Se fosse para a pessoa estar trabalhando, valendo assim, aquela função dela, ela precisaria ganhar muito mais, então, enfim, isso foi uma coisa que deixava a gente um pouco preocupado e tal, em relação à questão do engajamento das pessoas, como que seria. Mas isso, no final das contas, foi uma coisa maravilhosa, assim, né? O pessoal se engajou muito, a gente conseguiu fazer um set muito tranquilo, com muito respeito, com um clima muito legal, assim, embora a gente não tivesse, sei lá, um monte de coisa que eu vejo no set dessa galera que trabalha com mais grana, né? Mas, assim, a gente conseguiu engajar, acho que a gente conseguiu, esse que talvez tenha sido o maior mérito, assim, da produção, criar um clima de trabalho um ambiente de trabalho bastante agradável, assim, que as pessoas se respeitaram muito. A primeira vez que eu li o roteiro, eu já fiquei, né, mega impactada com como seria a história. É um suspense, eu nunca tinha feito um suspense, e que a proposta principal era que seria preto e branco. E pra mim, como figurinista e como maquiadora, seria um desafio, porque a gente tem que pensar em cores para aparecer em preto e branco, né? Eu já tinha uma ideia, desde o começo do roteiro, de que o filme seria preto e branco. E aí, a primeira parte foi consumir o maior número de referências que eu poderia, assim. O Érico, né, o diretor do filme, sempre foi muito solícito comigo, assim, eu conversei bastante com ele. Qualquer dúvida que eu tinha, ou se eu tivesse algumas possibilidades de figurinos ou de maquiagem que pudessem ser discutidas, conversava com ele para ver se realmente era aquilo que ele estava imaginando. Em preto e branco, a gente tem que pensar em cores que vão aparecer e dar texturas diferentes. No caso do personagem do Heitor, nós preferimos trazer todo um trabalho com cores claras. Ele trabalha com branco, ele é um açougueiro, então a roupa dele é toda branca. Um pedaço do filme ele aparece de toalha, a toalha é branca. Na maior parte do filme ele tá com cores claras, porque é um meio de destacar ele dos outros personagens, que todos são cores mais tons de cinza e preto. A gente fez teste de elenco e umas 15 pessoas apareceram para participar do teste. E de cara, quando eu vi o Lom, eu achei interessante ele pro papel principal. Até a foto de referência do personagem que tinha no projeto parecia um pouco com o Lom. E aí no teste, quando eu vi o Thiago atuando também, porque o teste foi uma coisa muito mais voltada pro improviso, de eu tentar buscar nos atores os sentimentos que eu queria pro filme. O Thiago, ele foi maravilhoso, assim, sabe? Ele improvisou de uma maneira muito parecida com o que eu achava interessante pro filme. Ele entrou no clima, assim, e eu achei isso fantástico. Funcionou muito bem. O Érico, né, cara, só tenho que agradecer ele, né? Quando ele mandou a mensagem dizendo que ia ser o protagonista, nossa, eu esperava só ser um figurante às vezes, ou alguma coisa, não um protagonista. Meu primeiro papel como protagonista, né?
E eu fiquei muito feliz, cara, lisonjeado mesmo com isso. Quando eu peguei o roteiro, e comecei a ler o roteiro, nossa, o roteiro é muito tenso, sabe? E comecei a visualizar quem era ele. Então, a parte do ator é a questão de saber o procedimento todo do personagem. Então, a gente pega o passado dele e vai buscando até hoje. E dentro desse passado do Heitor, existia um pequeno trauma, né, da parte do primo dele, que é o Marcelo. E então, eles tiveram um relacionamento no passado. E o Heitor, ele certamente travou aquilo. E aí fui buscando cada etapa da vida dele, né, sentindo o personagem. O Heitor tem essa explosão de sentimentos, sabe? Mas a mágoa fala mais ainda. Então ele se tornou um cara transtornado. Então o roteiro ele fala sobre um cara, né, que mata sua namorada e ele meio que vive um ciclo, né, dessa experiência que ele teve. Ele fica se remoendo, né, com isso. Então o filme pra mim é como se fosse um ciclo dele, de tudo que aconteceu, né, no dia dele, que acabou com ele matando a namorada e enterrando, e ele fica muito perturbado com isso. E em meio a isso tem os devaneios dele, a gente não sabe se aconteceu de fato ou se realmente foi só um sonho na cabeça dele. Ficou um filme de horror psicológico muito de clima, assim, sabe? Ao decorrer da história, você vai descobrindo alguns detalhes e isso vai se juntando para um elemento final. E ficou de uma maneira que eu acho muito interessante, que é muito do espectador construir seu próprio significado em cima das coisas. Tem o meu significado pessoal para cada coisa que eu coloquei ali, mas eu acho que cada um que entrar em contato vai ter seu contato particular, e eu acho que se isso acontecer vai ser muito interessante. Cena 22, plano 4, take 1. Ação. Ah, essa daí é legal. Falou. Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, falsidade conspira. Pra despertar inveja alheia eu tenho dom. Oi, meu nome é Larry, eu fiz a direção de fotografia do filme Corpo que Me Pertence. E o filme, quando o Érico me chamou, assim, tinha esse negócio que era um filme com pouco recurso, né? Mas mesmo assim era um filme com recurso, né? Mesmo sendo universitário, isso é muito bom, assim. Eu lembro que a gente conversava, assim, cara, vamos tentar fazer um filme sujo, assim, né? Um filme que seja cheio de grão mesmo, que tenha fontes de luzes
totalmente estranhos, assim, que a gente não justifica, um alto contraste, né, e mais ou menos por aí, né. Assim? Ah, peraí. Abaixo, né? Não vai fazer, por que não faz essa filmagem tudo lá embaixo? Não vai fazer. Ação! Eu tinha feito uma preparação muito metódica, do tipo, eu fiz decupagem, eu fiz planta baixa, eu fiz storyboard, eu fiz todos os documentos que eu conhecia de direção, eu fiz. Então eu me senti muito preparado no momento do set para as pessoas poderem chegar com contribuições próprias. Meio que tentei trabalhar fontes de luz que sempre vêm de fora da casa, assim, né? Tem esse negócio da história que a casa tá sem energia e tal, então a luz sempre vem como se fosse uma luz de luar, ou então da janela, então sem explicação mesmo, assim, é só uma coisa que precisa estar ali para aquela história acontecer, ao mesmo tempo que não vai mostrar muita coisa, né, assim. Teve outra parte que tinha esse negócio da chuva, né, e a gente usou esse efeito de relâmpago, um efeito que a gente nunca tinha usado, eu nunca tinha usado, então era meio que uma dúvida, assim, a gente fez alguns testes antes, mas a gente não sabia como é que ia ser o resultado, mas eu acho que funciona, assim. Rodando, ambiência chuva. A gente usou uma máquina de solda para fazer isso, então acho que funciona, acho que o som aí vai segurar um pouco mais a imagem do que a própria imagem. A personagem da namorada foi um desafio, porque teve a construção do figurino, que ela era uma caixa, então a gente tentou trabalhar com uma roupa de caixa mais simples, calça jeans, camisa. O sangue foi todo, né, feito para maquiagem. Teve o braço dela cortado, que o Eric fez, né, que a gente fez testes antes para poder ver como ficaria o aspecto, né. E sendo que é preto e branco, a gente também teve que pensar na coloração, como ficaria a cor do sangue, né, se ficaria mais escuro, né, mais denso, como que ficaria. Na namorada nós também trabalhamos com o travesseiro, né, que seria a cena do crime, né, que ele esfaqueou ela e ficou uma faca no travesseiro. No roteiro, quando eu li a primeira vez, eu fiquei imaginando como seria a construção disso. A Tainara, né, na direção de arte, fez todo o trabalho de montagem, e o Eric e eu, na parte da maquiagem, a gente fez o trabalho de sujar de sangue, né? Então, junto com os outros elementos, a gente montou a cena do crime, né, que ela é jogada no chão, então tem espelhos, tem o sangue. E ela levantando era um trabalho difícil, porque
era pesado, né? O travesseiro acabou ficando pesado por conta da faca. E então a gente tinha que ter todo um trabalho de prender assim na atriz, né? E a atriz ficava um pouquinho sufocadinha assim, ó, né? Pra fazer a cena. E foi incrível. A cena que ela tá atacando o Heitor ficou muito, muito, muito boa. E eu acho que tudo fluiu muito bem, assim. Cada pessoa tem a sua contribuição ali. A sua contribuição criativa tá ali. Eu sinto muito isso. No geral foi tudo tranquilo. Eu acho que o Érico, assim, ele tinha muita noção do filme e ele sabia muito o que ele queria, assim. E era todo mundo conhecido, né, e amigos, e toda essa premissa também que todo mundo tinha que levantar o filme e carregar ele também, porque pelas condições que tinha. Então meio que todo mundo tava querendo fazer o filme e tal. Acho que o Adam, assim, ele com uma certa direção, ele meio que articulava todas as equipes ali, ele segurava uma onda legal, assim, ele passava uma tranquilidade boa. Não foi um filme tão fácil de se fazer. Acho que pensando em questão de projeto, de complexidade, esse foi o projeto mais difícil que a gente realizou. Fala a gente, no caso, entre nós, né? Principalmente eu e o Érico. Mas foi um filme de muito aprendizado. E a gente trabalhou realmente como equipe. Eu acho que não teve discussões, todo mundo se respeitou em set, que eu acho que é muito importante isso. E o contato com todo mundo assim, foi muito profissional. E aí que a gente se doa muito mais ainda, não só o ator, mas toda a equipe, a direção, o pessoal da maquiagem, o pessoal da fotografia, o pessoal da câmera, da filmagem, né? Teve todo essa união, sabe? Quando tem essa união, claramente que o trabalho vai sair perfeito. Foi legal, tinha muita gente que estava aprendendo ali, estava a primeira vez naquela função, então segunda. Foi legal isso. Foi a primeira vez que trabalhei com muita gente ali, apesar de conhecer. Depois desse trabalho continuou, eu acho que vai continuar os trabalhos juntos, acho que isso é bom. E é isso, assim, é ver o filme final também, que eu não vi pra dizer alguma coisa. Mas eu acho que chegou lá.